Antes de mais, boa tarde. Quero começar por agradecer ao coletivo da Tertúlia Crioula e desejar as maiores fortunas, portanto, à nova equipa que tem por herança uma série de tertúlias nos últimos 2 anos, cuja importância está mais do que reconhecida. Portanto, a tarefa deles não vai ser fácil, mas, como se costuma dizer, quando a semente plantada é forte, creio que ela vai resistir e vai encontrar terreno fértil para continuar. A passagem, não queria deixar uma palavra também ao Susano. A passagem do testemunho do Susano, portanto, é em si um gesto cívico e democrático de desapego exemplar, que eu queria também deixar claro, sobretudo numa altura em que a própria Tertúlia tinha e tem alcançado um prestígio relevante cá e em particular em Cabo Verde. Relativamente quero agradecer à Celina e à Fátima também, aqui companheiros do painel, mas sobretudo homenagear o público aqui presente, porque no fundo a Tertúlia não é feita para eles. A Tertúlia são eles, ou seja, são vocês. E isso é que, graças a Deus, tem mantido viva também esta relação. Quero agradecer à Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, que é a minha casa. Sou sócio há muitos anos, fui dirigente durante alguns anos. Continuo dirigente por outras bandas. Portanto, desejo a maior fortuna aos novos corpos sociais e que tenham sucesso nesta nova etapa. Cultura cabo-verdiana, que desafios para o século XXI foi o tema que nos foi proposto. E foram lançados 3 desafios, no fundo: cultura como fator de desenvolvimento, como transformar Cabo Verde num destino de turismo cultural e uma homenagem à Cesária Évora, da qual já tivemos aqui uma primeira abordagem. Eu diria que no próprio título da proposta que nos foi feita já se levanta uma questão pertinente relativamente à cultura cabo-verdiana, nomeadamente aos desafios para este século. Tem a ver com a língua. Eu não sei se cultura se escreve como se escreve, na forma como nos mandaram, nem cabo-verdiana. Pouco importa, não é isso que estamos aqui a discutir. É só para dizer que a política da língua é um dos desafios que nós temos, de facto, este século. Vem de trás e espero que continue por muito tempo em cima da mesa, mas de uma forma mais organizada e mais sistematizada. Podemos perguntar o que é que concorre na política da língua para o nosso desenvolvimento. Essa questão seria muito pertinente. Eu responderia de uma forma muito rápida e muito heideggeriana, não é? Como a língua como a morada do ser, ou a palavra, neste caso. Eu diria que a língua também, para mim, é a morada da cultura. É a forma como o povo se expressa, na minha ótica, e nós temos uma língua materna, que é o cabo-verdiano. Agora vamos ter que tomar cuidado com estes deslizes, porque se eu disser que é crioulo, afinal há uma facção que me agredirá com certeza, ou criticará, mas a língua é a morada da nossa cultura, de facto. Mas também teríamos outra dificuldade, era definir ou falar do que entendemos por desenvolvimento. E no desenvolvimento é esta coisa interessante, nós tentarmos perceber o que é que nós queremos ou pensamos ou pretendemos do desenvolvimento. É apenas o lado bom do desenvolvimento, aquele lado simpático, aquele lado útil. Nós esquecemos normalmente que o desenvolvimento também tem um lado antipático, tem um lado injusto e tem um lado profundamente desequilibrador. E a história está cheia de exemplos, não é? Não vale a pena irmos muito longe na história para nos lembrarmos. Desenvolvimento está associado à bomba atómica, está associado ao Auschwitz, está associado aos problemas climáticos, a uma série de questões que hoje, na nossa contemporaneidade, nós enfrentamos com algumas dificuldades. Cultura como fator de desenvolvimento, porquê? Eu penso que isso é mais, costuma-se dizer que é óbvio, mas o óbvio às vezes é difícil de explicar. Havia um poeta que dizia que o óbvio mata. Eu vou tentar não matar o óbvio da questão. Hoje está mais do que reconhecido a nível internacional, digamos, o potencial catalisador que a cultura tem para o desenvolvimento dos países.
A cultura na sua relação, seja com a democracia, seja com a cidadania, seja com a socialização, com a participação e mesmo com a criatividade. Todos estes fatores concorrem para o desenvolvimento harmonioso, melhor ou pior, dos países. E Cabo Verde não é estranho a este processo e não é por acaso que este governo resolveu chamar também a si, hoje em Cabo Verde, a cultura já não como uma mera. É importante e é interessante ver o que disse o Primeiro-Ministro no dia 18 de outubro, em São Nicolau, no Dia Nacional da Cultura, em que ele utiliza esta expressão que eu quero repetir, que ele diz isto: a cultura, portanto, é a materialização da língua governativa que se reafirma na sua missão de Estado. Atenção, nós já não estamos a falar apenas de meras políticas de intervenção cultural, estamos a falar de um desígnio. Isto é uma mudança de perspectiva importantíssima e fundamental. Fazer a cultura ao par de qualquer outra área do conhecimento ou qualquer outra área do poder. E esta afirmação que eu trouxe há dias achei interessantíssima. E é importantíssima na minha ótica. Relativamente às questões que o desenvolvimento nos coloca, não será também por acaso que uma organização como a Unesco foi criada. Não é por acaso que desde 2004, por exemplo, existe um grupo de uma organização mundial chamada Cidades e Governos Locais Unidos, que é a nível global, onde se definem e se discutem a nível de cidades e de políticas de desenvolvimento, de divulgação, de difusão da cultura. Tendo em 2006 sido, inclusive, criada uma proposta que esta associação adotou, chamada Agenda 21, que hoje acaba por pilotar de uma forma geral, todas as grandes linhas de orientação para as políticas culturais a nível geral. Eu tenho pena não ter ouvido falar quer das cidades, governos locais unidos, quer da Agenda 21 na proposta do governo. Continuei a não vê-la na chamada Lei Cultura, que é o plano que foi apresentado pelo Ministério da Cultura como projeto e como estratégia para a cultura nesta legislatura. Relativamente à relação da cultura com o desenvolvimento, obrigado. Ora bem, a cultura é um direito humano, plural, democrático, promove a diversidade. Ela normalmente fomenta comportamentos e atitudes que são contrários a totalitarismos e a fundamentalismos e a formas de opressão. Porque a cultura tem, como também nós sabemos, esta moeda de duas faces. Por um lado, tem esta face que hoje está na moda chamar comercial, as indústrias comerciais, as indústrias culturais, o comércio, enfim, dos grandes eventos por aí fora. Mas também tem a sua outra face simbólica, que é uma face identitária, que é portadora dos valores, enfim, do significado e da identidade dos povos. E estas duas faces não estão, obviamente, dissociadas. Continuando na importância para o desenvolvimento, a cultura é, obviamente, hoje uma fonte geradora de emprego, de riqueza, de rendimento, de promoção social e intelectual, e tem, face a outros ramos de atividade, mesmo comerciais, um potencial de crescimento e desenvolvimento, como mostram algumas estatísticas, muito grande. A cultura cresce muito mais do que cresce, se calhar, o comércio internacional, cresce a indústria, cresce mesmo o turismo. É geradora de emprego e dá resposta a um conjunto muito grande a respostas sociais, a um conjunto de preocupações, nomeadamente dos equilíbrios sociais. É promotora de inclusão, torna mais forte, na relação que eu falei há pouco, as democracias, pela via da participação. E enquanto fator de desenvolvimento, tem também nesta relação, quer com o comércio, quer com a economia, quer
quer com o ensino ou com a formação, ela é uma fonte de inovação, ela é uma fonte de criatividade, produz e gera intercâmbios e aprendizagens constantes. Daí essa relação também política que eu falei há pouco, que é portadora de valores e que acaba por apostar no pluralismo, na democracia, enfim. Então, há um lado humano fundamental e humanização que este tempo e este mundo bem precisa. Contribui também para a formação da sensibilidade, enfim, para a expressividade, para a inclusão. Gera, conforme disse há pouco, riqueza. Promove o diálogo entre os povos. E todos estes fatores, todos estes elementos, contribuem, obviamente, para o desenvolvimento de uma forma harmoniosa, mais sustentada e mais equilibrada do que outras formas de relação que nós conhecemos, mais beligerantes e mais competitivas. Não quer dizer que a cultura não fomente essa competição, não esteja imbuído desse espírito. Como tornar, no fundo, a cultura uma fonte de desenvolvimento. Na verdade, toda a estratégia cultural implica, no fundo, a criação de um instrumento de planificação. Aquilo que normalmente chama-se um plano estratégico para a cultura. E nós, em Cabo Verde, criámos recentemente o tal Play. Podem encontrá-lo na net e na página do Governo. Eu confesso que a leitura do plano, que eu estava um pouco na expectativa de ser, na sequência de uma reunião que tivemos com o Ministro da Cultura cá, fosse a tradução daquele encontro. O encontro criou-nos grandes expectativas, abriu-nos perspectivas otimistas relativamente à relação, quer da diáspora com Cabo Verde, quer de Cabo Verde com a cultura. E a leitura do plano foi para mim uma decepção, confesso. Acho que o plano é fraco, é muito fraco. Acaba por ser um amálgama, um amontoado de ideias descoordenadas. Acaba por ser mesmo, às vezes, um conjunto delirante de propostas e de sugestões em que não encontramos, de facto, um nexo e não encontramos um verdadeiro programa. Se quiserem, podemos depois entrar de uma forma mais detalhada no plano. Relativamente a esta ideia de se apresentar um plano tão... é que não chega a ser detalhado, ele é tão subjetivo, porque falta depois explicar o conjunto de medidas que estão inseridas no plano que foi apresentado e que está na plataforma governativa. Ele é tão cheio de erros, ele tem erros de redação, ele repete na mesma página ideias, é posto uma ideia, depois é repetida a ideia, ou seja, houve uma falta muito grande de cuidado na apresentação deste documento. Eu acho que ele não faz justiça àquilo que nós assistimos e ouvimos quando o Mário Luz esteve cá. É um texto, a meu ver, fraco, e acho que ele não presta um bom serviço à cultura. E nem sequer, eu acho que o discurso do Primeiro-Ministro do dia 18 de outubro, como enquanto documento de síntese, é mais interessante que o próprio plano. Eu recomendo a leitura das duas coisas para compararem, para perceberem aquilo que eu quero dizer. Eu acho que este plano deve ser retirado, ele deve ser revisto e deve ser feito com a qualidade que as ideias que aqui estão subjacentes merecem ser tratado. Na verdade, nós não conseguimos, depois de ler o plano, perceber quais são duas ou três linhas de força, quais são os eixos principais e quais vão ser as prioridades da atuação do governo. Nós sabemos que estão já em ação determinadas medidas que foram tomadas, outras já foram implementadas, para vos dar apenas uma fragilidade. Nós, nessa altura, tínhamos falado da necessidade e da urgência de se ter um site do Ministério da Cultura. Entramos na página do Governo, encontramos uma página de todos os ministérios. O da Cultura não está lá, é uma coisa estranhíssima. Ainda não está lá. Este plano encontramos na primeira página do Governo, está lá um linkzinho que remete para ele. O Ministério da Cultura. Hoje, com a importância que a comunicação tem, com a importância que este plano merecia para discussão, para enriquecimento e para crítica, é muito difícil conseguirmos estabelecer um diálogo quando coisas já estão neste momento em movimento, sem sabermos como é que podemos depois, ajuizar, acompanhar e perceber que tipo de controle é que todas estas, ou que medidas destas foram já implementadas. Enfim.
Espero que eles revejam isto com urgência e que, junto ao plano, juntem um glossário no final a explicar com coerência, mas com clareza e com pertinência todos os conceitos que lá estão introduzidos, todas as ideias, nem que seja de uma forma muito breve, podemos enquadrar o que é que lá está e o que é que explica a existência deste plano, com esta ambição, mas ao mesmo tempo com esta falta de qualidade com que lá está. Esta é uma crítica que eu faço e que assumo e que eu posso entrar em detalhes. Eu não sei quem é que está aqui que conhece este plano, mas se conhecem, sabem do que eu estou a falar. Relativamente à ideia do como, então... Bom, na verdade, eu fiquei com a ideia que com este plano nós não fizemos muito bem o nosso trabalho de casa. Nós temos uma ideia que a mim começa a tornar-se perniciosa, ou seja, nós vemos o que é que o Brasil faz, a chamada Cultura Vida, que é o plano Lula, que ele implementou para a cultura. Vemos o que é que fazem os países desenvolvidos e nós achamos que somos capazes, depois de pegar nas grandes ideias que foram implementadas nesses países, e temos uma coisa chamada plano para a cultura e que aquilo depois há de surgir por geração espontânea. Ou há de surgir, sabe lá Deus, por que meios, com que critérios, por que processos, e isso torna-se melindroso, porque não dá depois para dialogar, como gostaríamos, com um documento destes. Este documento está colocado para nós dialogarmos com ele, para nós podermos criar, questionar e pôr em causa, e é muito difícil, de facto. São generalidades muito difíceis de abordar. Portanto, foi para mim uma desilusão eu estava com muita expectativa e foi uma grande desilusão. E espero que ele seja melhorado. Mas relativamente à cultura em Cabo Verde, os governos normalmente debatem-se com dois problemas. O primeiro problema é como é que eu posso responder no plano da cultura à urgência do presente, ou seja, programas culturais para satisfazer, no fundo, a emergência e a pressão do cotidiano, do seu tempo de vida. E outra coisa diferente, que é um outro registro da cultura, que é a cultura a médio e longo prazo. E estes dois planos não são contraditórios, nem são beligerantes, mas exigem medidas, atitudes e comportamentos diversos. E aquilo que se tem passado connosco ao longo destes 30 anos, e era bom que houvesse um estudo e uma síntese daquilo que se passou nos últimos 30 anos da nossa independência, para percebermos, de facto, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, o que é que abandonámos, o que é que precisa ser retomado. A verdade, o que nós precisamos, a minha esperança com este plano é que seja um trabalho de médio e longo prazo. Um trabalho de investimento sistemático na cultura, mas pela via da qualificação de quadros. O texto começa por nos revelar, de facto, foram feitos um conjunto de análise, e a análise revelou um conjunto de insuficiências em quase todas as áreas. Nós sabemos que essas insuficiências existem, é inevitável que não existissem. O problema é saber como é que nós vamos conseguir ultrapassar esta necessidade e, ao mesmo tempo, é que temos necessidade de ir promovendo a ação cultural normal no dia-a-dia. E não estou a ver como, sem nós fazermos uma articulação muito clara entre a política cultural juntamente com a política de formação e de educação. Ainda não conseguiram fazer, o próprio Ministro dizia no nosso encontro, que não tinham feito esse cruzamento. Ora, não é possível nós termos, neste momento, uma política de médio e longo prazo consequente e feita com base em pressupostos com alguma cientificidade, com alguma tecnicidade, com algum rigor, sem apostarmos muito seriamente em criar agentes culturais, em profissionalizar ou em dar passos muito concretos nessa direção. Sem termos equipamentos que são básicos. Falam-se, por exemplo, aqui no plano, em vários tipos de equipamentos, dos quais eu tenho muitas dúvidas, no caso das casas de cultura, casas de cultura no bairro, casas de cultura na cidade, bom, é um disparar de casas da cultura que eu começo a perguntar pela sustentabilidade disso. Esta ideia das casas da cultura existiu, por exemplo, nos Açores. No último plano cultural nos Açores foi abandonado. Não sei se por insucesso ou não, mas ele foi integrado noutras formas de participação. Nomeadamente, criarmos polos de desenvolvimento local, nomeadamente as chamadas as bibliotecas multiuso ou equipamentos multiuso, que são muito mais eficientes e, do ponto de vista até da sua gestão, são muito mais equilibrados. Porque esta ideia de dispersão de casas de cultura
criar museus em tudo quanto é lado, ou uma dispersão de museus, faz-me lembrar as universidades que nós criámos. Nós tínhamos uma necessidade de criar um ensino de qualidade com 2 ou 3 experiências, de repente estamos todos felizes que temos 11, 12 universidades. Mas hoje tudo isto coloca questões, não só de sustentabilidade financeira, mas dá-me a ideia de que é um certo desnorte. Passámos do 8 para o 80. Quem ler o documento percebe que nós despejamos para lá um amontoado de ideias, vemos que são coisas que nós buscamos noutros países, com outras experiências, mas o que eu pergunto é a espessura destas medidas. Ou seja, de que forma é que elas aderem à realidade? De que formas é que elas vão ser? Nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos perceber pelo documento isto que é importante, não é? No fundo, criarmos um mapa onde havia um vazio, e havia nos últimos anos, a cultura estava a ser gerida com base em quê? Com base num único dossiê, praticamente. De uma forma consistente, havia um único dossiê que nós tínhamos em carteira e que nós geríamos com alguma regularidade, que era o dossiê Cidade Velha. O resto eram medidas avulsas. Ora, a cultura não se faz com medidas avulsas. Portanto, tem que ser feita com alguma consistência e com alguma seriedade. E não temos que ter pressa. Hoje, em Portugal, estamos todos espantados por como surgem prémios, temos aqui um, por acaso, entre connosco, prémios na ciência. Já todos, não se lembram, provavelmente, mas há 15 anos toda a gente brincava e gozava, desculpem a expressão, com o Guterres, com aquela ideia da paixão pela educação. Hoje estamos a colher os frutos, de facto, toda a gente brincou com aquilo. Ou seja, aquilo que tem que se passar na cultura em Cabo Verde, aquilo que importa fazer na cultura, é fazer investimentos sérios e um projeto muito sério, a médio e longo prazo, sem a pressão de nós estarmos a ver, no dia a dia, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, emergirem resultados. Não temos que ter pressa por aí. Porque senão não vamos conseguir entender o fenómeno cesárea, não vamos conseguir perceber como é que podemos capitalizar aquilo que ela representou. A cesárea não é um fenómeno repetível. Não se vai repetir como a amália não se repetiu em Portugal. Não vale a pena. Temos é que perceber como é que podemos potenciar o fenómeno cesárea, como é que podemos aproveitar esta onda positiva que ela criou e fazer políticas consequentes. Esta sim agora já, para não perdermos essa onda, porque senão o que vai acontecer é que vamos perder essa onda. E há um exemplo concreto que a mim entristece muito, que eu acompanhei desde o dia do prémio, que é o prémio Camões. O prémio Camões foi a maior inutilidade e desperdício que aconteceu na cultura gabriela. Eu tenho muita pena que não tenhamos sido capazes de potenciar o prémio Camões. A Caminho limitou-se a publicar 2 livros depressa para arranjar mais uns dinheiros à conta do prémio Camões. O Arménio, que é seu amigo pessoal, que nós conhecemos, obviamente, ele não ia pegar no prémio para o potenciar. A verdade, a inconsequência de um plano, a inconsequência de um programa que pudesse fazer potenciar e projetar a ditadura cabo-verdiana, desperdiçou. Já ninguém fala do prémio Camões. Se eu for ao Brasil, se eu for mesmo até Angola, perguntar quem é Arménio Vieira, ninguém sabe, ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Perdemos uma oportunidade de ouro. E não foi porque nós não soubemos, não foi porque nós não pedimos que isso fosse feito, não foi porque não fomos sugerimos ao Arménio. É a altura certa de lançares uma obra completa, é a altura certa de ires ao Brasil, de ires a Angola e promoveres a tua imagem junto das universidades e junto desses países. Foi um desperdício completo. E não vamos ter esta oportunidade tão cedo. São estes exemplos que nós temos de aprender com eles e tirar as devidas lições e ilações. Aquilo que me fazia uma pergunta que era como transformar Cabo Verde num destino cultural. Eu pegava nesta frase e tirava apenas o adjetivo cultural. Como transformar Cabo Verde num destino? Ponto final. Esta que é a pergunta, a meu ver, forte. Porque Cabo Verde tem que ser um destino turístico, científico, académico e comercial. Perguntam, e o cultural, onde é que ficou? Não, o cultural hoje tem um potencial de transversalidade que vai estar presente em todos estes segmentos, em todos estes setores, e vai potenciar, e vai pressionar. Agora, há trabalho de casa que nós vamos ter que fazer. Há trabalho de casa, no concreto, que nós vamos ter que fazer. Algumas ideias estão aqui neste documento. Eu podia, vou concluir,
E vou concluir da forma, com essa desconfiança que eu tenho relativamente àquilo que nós estamos a fazer e com esta ideia um pouco fácil do copy-paste, a chamada dos programas copy-paste. O programa copy-paste entende o quê? É mais ou menos isto. Quando se usa, insisto, sem ousar e se abusa sem pensar do paradigma copy-paste, ou seja, copiar o que os outros fazem e colarmos, o risco que corremos é o de chegarmos sempre tarde ao que os outros já fizeram e é aceder a fórmulas de efeito duvidoso e de receitas, porventura, fora de prazo. É isto que eu penso e o risco que existe sobre estas coisas que nós fazemos. Eu termino da forma como eu tinha prometido, uma homenagem à Cesária, porque as perguntas que nós temos de fazer de facto, o que é que nós temos de fazer para aproveitar esta ideia da Cesária? Eu acho que nós temos de estar preparados. Hoje a cultura a nível global não tem contemplações para os países pequenos e periféricos, não. As oportunidades surgem, no caso da Cesária é um caso paradigmático. Soube-se aproveitar uma oportunidade. Estávamos preparados e maduros para que ela nascesse, crescesse e se mostrasse. Não aconteceu por acaso. Ela soube agarrar essa oportunidade. É porque ela tinha qualidades superlativas, mas nós temos outras qualidades também cá por ver. Porque ela era uma pessoa genuína e autêntica. E o mundo hoje valoriza esta ideia de genuinidade, de autenticidade. Ela era uma pessoa diferente, e a diferença é outro critério que hoje também está na moda, enfim, eleger-se. Mas ela também soube reunir competências e soube reunir a parceria correta com o João da Silva para fazer isso. Nada disto é por acaso, é profissionalismo puro e duro. Que a esse nível não se brinca. E as oportunidades, perdendo-se, perdem-se. Não há outra forma. E há uma terceira coisa que é fundamental. Que começa a ficar um pouco preocupado com Cabo Verde e em Cabo Verde, que é esta nossa exorbitância estatística da nossa situação. Nós temos que começar a ser um pouco humildes, temos um banho de humildade para pormos os pés no chão e percebermos aonde estamos e o que é que podemos fazer. Cada vez que nos sai uma estatística, nós embandeiramos em árvore e entramos em órbita, perdemos o pé à realidade. Elas são boas para o nosso ego, mas é muito perigoso este excesso de confiança que nos têm transmitido. Eu leio então um poema que eu escrevi para a Cesária, precisamente no dia em que ela morreu, e que eu não cheguei a publicar, porque eu creio que ainda tem algum trabalho, mas não queria deixar de fazer também o meu papel, já que fui apresentado como preparado, o meu currículo não tem nada a ver com estas duas coisas. Atrevimento da minha parte estar aqui, porque eu sou de facto um tertuliano daquele lado, com muito gosto e com toda a honra, desde a primeira hora. Andavas por ali, Mindelo à bolina, quando por distração do destino o acaso do mundo te arrebatou num desencontro que tardava. Só tu, de entre nós, viveste o sonho que nunca sonhaste, vivendo por nós o sonho que todos sonhamos, e assim fomos sonho por ti vivido. Quero voltar à terra do teu sorriso sem palavras ocas, ao fio dessa narrativa que em ti encanta o mar, essa envergonhada timidez que é gozo saciado, a troça aflita onde a altivez se guarda sem segredos. Tenho na língua o gosto amargo do horizonte e das ervas assíduas que o chegar da maré me traz, caprichos do silêncio a ciciar o teu nome, a absoluta mudez de um canto obstinado. Só saberei que morreste um dia, quando souber como morrem as vozes que nunca emudecem, quando as estrelas do céu cantarem em afinado coro celeste, saudade da terra, Cabo Verde. Obrigado.